Torcedor santista, segura essa porque o que aconteceu em São Januário pode ter sido muito mais importante do que simplesmente uma vitória por 3-0. O Santos entrou em campo pressionado, precisava urgentemente de uma resposta no Campeonato Brasileiro e quando a partida parecia caminhar para mais uma noite complicada, o Peixe mudou completamente de postura no segundo tempo. E quem apareceu para abrir o caminho? Gabigol. Só que enquanto dentro de campo o Santos dava uma resposta forte, fora dele surgiam situações que podem mexer diretamente com o elenco, com o mercado da bola e até com o futuro de alguns jogadores. Tem negociação que pode mudar de rumo, reforço esperando uma oportunidade e uma dívida que virou prioridade para a diretoria. E ainda tem uma cena envolvendo Neymar que chamou muita atenção antes mesmo da bola rolar. Então se tu ama o Santos de verdade, deixa seu like e fica comigo até o final, porque a última notícia tá pegando fogo e quero saber sua opinião sobre tudo. Vamos começar pelo que realmente interessa ao torcedor. O Santos voltou para casa com 3 pontos importantíssimos. Em uma partida fundamental na luta para se afastar da parte de baixo da tabela, o Peixe venceu o Vasco por 3-0, fora de casa, e conseguiu uma atuação especialmente forte na segunda etapa. O primeiro tempo teve momentos de dificuldade. O Vasco conseguiu encontrar alguns espaços e ameaçou a defesa santista. Mas o Santos foi ajustando a partida, conseguiu neutralizar melhor o adversário e passou a encontrar os melhores caminhos para atacar. E aí veio o segundo tempo. O Peixe voltou muito mais leve, mais agressivo e principalmente mais confiante. Gabigol apareceu para marcar o primeiro gol e colocar o Santos na frente. O camisa 9 santista decidiu novamente em um momento importante e abriu o caminho para aquilo que viria depois. Com o placar favorável, o Santos ganhou confiança. E não demorou para William Arão também balançar as redes. Depois, Luan Pérez completou a goleada e transformou uma partida que poderia ser extremamente complicada em uma vitória por 3-0. E talvez um dos detalhes mais importantes nem esteja no placar. Foi a maneira como os jogadores comemoraram. Quem acompanha o Santos sabe que o ambiente vinha carregado de pressão. Os resultados, a situação na tabela e a cobrança naturalmente mexem com qualquer elenco. Só que em São Januário foi possível perceber uma leveza diferente. Os jogadores comemoraram juntos, sorrindo, abraçando uns aos outros. Parecia um grupo que finalmente conseguiu respirar depois de semanas de muita tensão. Isso pode representar uma virada de chave? Ainda é cedo para afirmar, mas o resultado certamente dá confiança para a sequência da temporada. O Santos chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, deixando para trás uma situação que vinha preocupando bastante a torcida. Agora o desafio é não desperdiçar esse momento. O Peixe terá pela frente uma cará pela Copa Sul-Americana, em uma partida que será decisiva para a classificação, e depois encara o Mirassol pelo Brasileirão. Ou seja, não existe muito tempo para comemorar. A vitória contra o Vasco foi importante, mas precisa ser transformada em sequência. E aqui eu quero saber de você, depois desse 3-0, você acredita que o Santos finalmente encontrou o caminho para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento? Mas enquanto Gabigol, Arão e Luan Pérez resolviam a partida dentro de campo, uma situação envolvendo Neymar e Thiago Mendes chamou a atenção antes mesmo do apito inicial. Os dois já carregavam uma história de desentendimento. E dessa vez, a cena aconteceu diante das câmeras. Neymar estendeu a mão para cumprimentar Thiago Mendes, mas o volante do Vasco recusou. O jogador simplesmente não quis apertar a mão do camisa 10 santista. A atitude rapidamente repercutiu. E existe um contexto por trás disso. Segundo informações divulgadas sobre os bastidores do episódio, Thiago Mendes teria ficado muito chateado com declarações feitas por Neymar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, após uma entrada que sofreu, Neymar criticou o volante publicamente e utilizou palavras fortes, chamando-o de babaca e machão, além de afirmar que Thiago teria dito que iria quebrá-lo. Essa história não começou agora. A rivalidade entre os dois também tem relação com o período em que Thiago Mendes defendia o Lyon e Neymar atuava pelo Paris Saint-Germain. Neymar já havia demonstrado incômodo com uma entrada sofrida naquela época. E agora, meses depois, os dois se reencontraram. O cumprimento recusado virou uma das imagens mais comentadas do jogo. Durante a partida, também ficou evidente que os dois não estavam dispostos a criar aproximação. Só que no fim das contas, quem saiu sorrindo foi Neymar e o Santos. O Peixe venceu por 3-0 justamente no estádio do adversário. Agora me diz, para você, essa recusa de cumprimento foi apenas uma questão pessoal entre os dois ou esse tipo de rivalidade pode acabar influenciando o clima dentro de campo? E se dentro de campo o Santos saiu fortalecido, fora dele existe uma situação que merece muita atenção: o mercado da bola. O Santos vem tentando encontrar alternativas para reforçar o elenco, mas a realidade financeira do clube coloca limites claros nessas movimentações. E uma negociação envolvendo Adonis Frias pode ser fundamental para entender o que está acontecendo. O Santos vinha encaminhando a saída do zagueiro para o Racing da Argentina, em uma operação que poderia abrir espaço para a chegada de Gaston Martirena. A ideia seria realizar uma espécie de troca por empréstimo, sem que o Santos precisasse fazer um grande investimento financeiro no lateral.
Só que o Atlas do México entrou na história. O clube mexicano procurou os representantes de Adonis Frias e apresentou uma proposta considerada melhor para o jogador. A informação é de que o Atlas teria oferecido cerca de 5 milhões de dólares, valor próximo de 26 milhões de reais e superior ao que o Santos pagou pelo defensor. O staff do jogador, diante disso, teria recuado do acordo inicial com o Racing para ouvir a proposta mexicana. Só que existe um detalhe fundamental: Adonis Frias tem contrato com o Santos. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Wagner Frederico, os representantes procuraram o clube para discutir a situação, mas o Santos teria sido direto ao afirmar que o negócio com o Racing já estava encaminhado. Como o jogador ainda precisaria cumprir etapas como exames médicos e assinatura do contrato, surgiu essa possibilidade de mudança de destino. O Santos, porém, não estaria disposto a simplesmente aceitar a proposta do Atlas. E existe uma razão para isso. A negociação com o Racing não envolve apenas a saída de Adonis Frias. Ela também está relacionada à possibilidade de chegada de Gaston Martirena. Como o Santos não teria recursos disponíveis para contratar o lateral diretamente, o empréstimo dentro da operação seria uma alternativa financeiramente interessante. Por isso, a diretoria quer manter o acordo. Mas aqui aparece uma discussão importante para o torcedor. Martirena realmente seria uma solução para o Santos? A chegada do uruguaio não empolga todo mundo. O lateral tem características muito mais ofensivas do que defensivas e viveu seu melhor momento atuando como ala em um sistema com 3 zagueiros. Além disso, vem de um período de menor protagonismo no Racing e teve problemas físicos nos últimos anos. Em 2026, ele soma 14 partidas e nos 6 jogos mais recentes, acumulou apenas 45 minutos em campo. Por outro lado, existe uma característica que pode ajudar: a versatilidade. Martirena pode atuar mais avançado e oferecer uma alternativa ofensiva pela direita. O problema é que essa negociação também acaba levantando questionamentos sobre o planejamento anterior do Santos. O clube pagou cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais na época, para contratar Adonis Frias, que estava no León, do México. Agora o jogador pode deixar a Vila Belmiro sem número sequer conseguir se firmar. E não foi o único caso. Alexis Duarte também custou 4 milhões de dólares ao Santos. O zagueiro não conseguiu se estabelecer no clube e acabou emprestado ao Libertad, do Paraguai. Depois, sofreu uma grave lesão no joelho e precisou passar por cirurgia. O resultado é que o Santos chega a esse momento com poucas alternativas na zaga. Luan Pérez, João Ananias e Lucas Veríssimo aparecem como opções, enquanto William Arão também pode ser utilizado improvisado em determinadas situações. E isso deixa uma pergunta inevitável: se Adonis Frias realmente sair, você acha que Martirena é suficiente para compensar essa perda? Só que existe outro nome que pode aparecer nesse cenário. O Santos conversou com o staff de Alexander diante da falta de oportunidades do jogador no Atlético Mineiro. O clube paulista demonstrou interesse em um empréstimo de uma temporada sem custos, e o próprio jogador teria interesse em vestir a camisa do Peixe. Essa seria uma alternativa muito mais compatível com a realidade financeira atual do Santos. Porque esse é justamente o ponto central de tudo. A diretoria santista precisa reforçar o time, mas antes precisa resolver problemas financeiros. O clube tem atualmente 2 meses de atraso nos pagamentos de direitos de imagem dos jogadores. A situação já gerou incômodo internamente e também reclamações públicas de atletas. Por isso, a prioridade estabelecida pela diretoria é regularizar as pendências com o elenco. A expectativa é utilizar a premiação da Copa do Brasil para ajudar a colocar as contas em ordem. A ideia é simples: primeiro quitar o que está atrasado, recuperar a tranquilidade dentro do grupo e só depois avançar com mais força no mercado. Isso explica porque algumas negociações podem depender diretamente da entrada de dinheiro nos cofres do clube. O Santos quer contratar. O Santos sabe que precisa melhorar o elenco. Mas, neste momento, não pode agir como se a situação financeira estivesse resolvida. E talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa história. Uma vitória como a de São Januário aumenta a confiança, mas não apaga os problemas estruturais. O 3-0 sobre o Vasco muda o ambiente, dá tranquilidade e pode representar uma nova fase dentro de campo. Só que nos bastidores a diretoria continua tendo que equilibrar reforços, salários, dívidas e planejamento. Agora quero saber a sua opinião. Você prefere que o Santos use os recursos disponíveis primeiro para colocar os pagamentos do elenco em dia ou acredita que a diretoria deveria acelerar a contratação de reforços mesmo com as dificuldades financeiras? No fim das contas, o torcedor santista termina esse domingo com motivos para respirar um pouco mais aliviado. Gabigol voltou a decidir. William Arão marcou. Luan Pérez também deixou o dele. O Santos venceu o Vasco por 3-0 em São Januário, chegou aos 25 pontos e subiu para a 14ª colocação. Mais do que isso, o time mostrou uma postura diferente no segundo tempo e uma leveza que vinha faltando. Mas agora vem a parte mais difícil: provar que essa vitória não foi apenas um jogo isolado. O confronto contra o Macará pela Sul-Americana será uma oportunidade imediata para confirmar essa reação. Depois, o Mirassol aparece no caminho pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Adonis Frias continua envolvido em uma negociação que pode mudar de rumo por causa do interesse do Atlas.
O Santos tenta manter o acordo com o Racing para viabilizar Gaston Martirena. Alexander surge como possibilidade de empréstimo e a diretoria precisa resolver os atrasos dos direitos de imagem antes de pensar em grandes investimentos. E no meio de tudo isso ainda tivemos a cena de Neymar e Thiago Mendes, que certamente vai continuar rendendo discussão entre os torcedores. Ou seja, o Santos ganhou dentro de campo, mas a semana promete ser tão movimentada fora dele quanto foi em São Januário. Agora eu quero ouvir você. O 3-0 sobre o Vasco foi realmente uma virada de chave? Gabigol deve ser o homem de referência desse Santos? Martirena seria uma boa contratação? Alexander merece uma oportunidade na Vila? E principalmente, você acredita que o Peixe consegue transformar essa vitória em uma sequência positiva? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião da torcida santista. Se você gostou desse vídeo e é um torcedor fiel do Peixe, já deixa aquele like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo as últimas notícias do Santos. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Principalmente porque os próximos dias prometem muita movimentação. O Santos venceu, ganhou confiança e respirou na tabela. Agora é hora de descobrir se essa foi apenas uma grande noite em São Januário ou o começo de uma nova história para o Peixe nesta temporada.